Olá pessoas, o meu nome é Nuno Pinheiro e bem-vindos ao canal Astrosofia, Astrologia para mim próprio, Nuno Pinheiro. E hoje é domingo, dia do Senhor, e daqui a uns minutinhos vai começar a missa na TVI, portanto não vos quero atrapalhar e não vos quero roubar tempo, portanto vamos despachar isto para irmos todos ver a missa. Aquilo que eu vos trago hoje é um vídeo relativo ao último texto que eu publiquei na minha página de Facebook e de Instagram, e portanto se vocês quiserem seguir-me no Facebook e no Instagram ficarei muito contente, pesquisem por Astrosofia e encontram facilmente. Este vídeo fala então sobre a passagem de Saturno em Peixes e a relação que essa passagem de Saturno em Peixes teve com a Igreja Católica. Quando eu fiz o vídeo relativo a 2023 e às previsões para 2023, eu não abordei nem me debrucei muito sobre a questão da Igreja Católica. No entanto, passado algum tempo, começou-me a fazer aqui sentido apresentar e pesquisar a relação entre a passagem de Saturno em Peixes e a Igreja Católica. Até porque peixe está muito associado à religiosidade e ao misticismo. E, de alguma forma, fiquei a pensar que influência é que a passagem de Saturno, este planeta tão difícil e tão e que traz sempre grandes necessidades de reestruturações e de disciplina e de temas hierárquicos, de que forma é que a passagem deste planeta ia ou não ia influenciar a Igreja Católica. Como eu vos disse há pouco, o signo de peixe está muito associado à religiosidade, ao misticismo, à entrega, ao sacrifício, à compaixão. Exatamente como a casa do osso também é muito associada ao signo de peixe. Portanto, é normal que a passagem de Saturno, que é um planeta transformador e reestruturador, traga mensagens relativamente a estes temas. Então, aquilo que eu fiz foi fazer uma pequena pesquisa para tentar perceber, nas últimas duas passagens em que Saturno esteve em peixe, a terceira estávamos na Segunda Guerra Mundial, é normal que todo mundo tenha passado por imensas convulsões e por imensos problemas. Então eu fiz a pesquisa das últimas duas passagens. E as últimas duas passagens aconteceram entre 1964 e 1967 e 1993 e 1996. Ok? Agora vou-vos apresentar aqui o que é que aconteceu dentro desses períodos que realmente marcaram ou que fizeram acontecimentos que foram relevantes na vida da Igreja Católica. Todos nós nos apercebemos hoje em dia que a Igreja Católica está a passar por um momento de alguma perda de capacidade de atração de fiéis, e também ela a passar por uma necessidade enorme de reestruturação, devido aos vários acontecimentos que têm acontecido nos últimos anos. E é verdade, fazendo o estudo da passagem de Saturno em Peixes, consegue-se facilmente constatar de que foram realmente momentos muito transformadores para a Igreja Católica. Por exemplo, no primeiro período, entre 1964 e 1967, precisamente em 1965, acontece o fim do Concílio do Vaticano II. Este momento é claramente um momento marcante na vida da Igreja e que, na minha ótica, faz uma cisão entre aquilo que era a Igreja dos últimos 2000 anos e aquilo que é a Igreja de hoje. Ou seja, é que são tomadas imensas decisões neste concílio que marcam uma viragem na postura da Igreja para com a sociedade e mesmo no ofício da própria Igreja. É curioso que este concílio começa com Saturno em Aquário. E se vocês se lembram e se viram o meu vídeo de 2023 e se ainda não viram, aconselho a verem, também está aqui no canal, vocês aperceberam-se que sempre que Saturno passa em Aquário, nós passamos por uma necessidade enorme de reestruturação de estruturas sociais. Sempre. E isto também aconteceu na Igreja, porque o concílio começa em 1962, precisamente ainda com Saturno em Aquário, e acaba com Saturno em Peixe. E neste concílio, aquilo que é decidido, e isto é de extrema importância para a vida da Igreja Católica, aquilo que é decidido é a descentralização do poder papal. Se vocês estiverem atentos àquilo que eu disse no vídeo sobre 2023, é exatamente esta questão do poder absoluto ou do poder totalitário de alguma figura, e naquela altura de Saturno em Aquário, vocês viram das últimas passagens de Saturno em Peixe a nível mundial, aconteceu reestruturações a nível do socialismo, do comunismo, do capitalismo. Há sempre uma questão relacionada com poder e reestruturação social. Portanto, neste concílio,
acaba-se com o fim do poder absoluto do Papa. Isto é uma novidade enorme, porque o Papa, desde que a Igreja se torna a matriz da religiosidade ocidental, o Papa é quase o equivalente a um Deus manifestado, e portanto o poder dele é absoluto, ele tem poder de decisão sobre tudo, e neste momento, neste concílio, isso acaba. Portanto, acaba de alguma forma um absolutismo papal. Depois temos o fim das missas em latim. Isto também é bastante importante, porque é algo que vem marcando a Igreja Católica, e que vinha marcando a Igreja Católica durante 2000 e tal anos, era as missas serem oficiadas em latim. E passam a ser oficiadas na língua do país ou da localidade onde o ofício está a ocorrer. Para mim é uma pena, pela força que o latim tinha e pela vulgarização que depois o ofício e o ritual da missa passa a ter. Mas, pronto, foram isso que eles decidiram, os papinhas decidiram assim, os cardeais também, é assim que é. Este concílio vem num momento em que a Igreja Católica começa a perceber que está a perder imensos fiéis e que a forma como ela está a dirigir-se para o exterior já não está adequada ao momento e ao tempo. E então, o que é decidido? É decidido que a Igreja Católica devia promover cada vez mais diálogo para fora. Deixar de estar tão fechada dentro de si própria e sair para o exterior. Isto também é uma atitude totalmente diferente. No fundo, o que é decidido aqui é quase como que vamos iniciar uma nova evangelização. Vamos atrair novos fiéis. Vamos comunicar de outra forma. Mesmo a relação com a comunicação social vai mudar bastante a partir aqui do Concílio do Vaticano II. Outra coisa que altera também é o reconhecimento que a Igreja Católica faz neste concílio, isto também é uma novidade, de que é possível chegar a Deus através de outras religiões. Portanto, pela primeira vez, a Igreja reconhece que não é apenas através do caminho da Igreja Católica que é possível chegar ao conhecimento daquilo que é o divino, que também é uma enorme novidade. Okay? Portanto, vemos aqui que na primeira passagem de Saturno em Peixe, neste período que eu investiguei, entre 64 e 67, o ano de 65 é marcado claramente por um momento de enorme transformação na Igreja. O segundo momento muito interessante dentro deste período é que em 1966 é inaugurada a Igreja do arquirrival de Cristo, que é Satanás. Portanto, o Anton LaVey, em São Francisco, em 1966, decidiu criar a Igreja Satânica. O que é bastante interessante. Bem, agora vamos ver que igreja é que vai ser criada agora ou se vão ser criadas algumas igrejas de outros arquirrivais. Vamos lá ver se não criam a igreja do Barrabás ou a igreja do Pilatos. Mas vamos estar atentos. Agora, que é interessante que em 1966 se crie uma igreja totalmente oposta à Igreja Católica, é bastante giro. Agora, na segunda passagem, entre 1993 e 1996, o tema aqui já não é tanto a reestruturação da Igreja, mas são os imensos escândalos em que a Igreja se vê envolvida e um tema central daquela altura que era a SIDA. Então, entre 1993 e 1996, a Igreja vê-se inundada de queixas. Inundada porque é um termo de peixe, e o peixe inunda. É inundada de queixas relativamente a escândalos sexuais. Ou seja, desde meados dos anos 80 e principalmente nesta altura, dos anos 90, e curioso que o grande auge começa novamente com Saturno em Aquário, reestruturação e o enfoque social que o Saturno traz nestas questões das minorias e das vozes que precisam ser ouvidas. Quando chegamos aqui a esta altura de Saturno em Peixe, o escândalo está no auge. Então, só neste ano, só neste período, tivemos vários escândalos gravíssimos, por exemplo, na Nova Zelândia, no Canadá, na Áustria, e o mais importante, ou pelo menos o mais conhecido de todos, é da Irlanda, em que vários bispos e vários cardeais são, no fundo, apanhados nas redes e todos eles acabam por ser levados a tribunal e há várias acusações e a coisa torna-se bastante feia. Nesta altura, nesta altura, também nos Estados Unidos começam a surgir muitos, muitos casos de acusações de abuso sexual por parte de padres durante vários e vários anos.
Já não me lembro se em Portugal foi na altura daquele padre madeirense, também que aconteceu. Já não me lembro, não me recordo, mas vou pesquisar e depois, se eu tiver alguma informação, eu partilho com vocês. Mas nessa altura também temos a questão da SIDA. Nós estamos no auge da epidemia da SIDA e a posição da Igreja Católica, na altura pelo Papa João Paulo II, não é uma posição que agrade muito ao exterior. Porquê? Há um grande esforço para que o uso do preservativo seja, de alguma forma, institucionalizado nos nossos momentos de truca-truca, nos nossos momentos de intimidade, e o Papa escreve uma encíclica chamada Evangelii Vitae, onde ele, nessa encíclica, se mostra perfeitamente contra o uso do preservativo e contra o aborto, porque ao fazê-lo as pessoas estariam a ser ou estariam a assassinar possíveis crianças que estariam a ser criadas por Deus e, portanto, não estavam a cumprir a vontade de Deus. Ora, isto vai criar uma grande polémica, porque obviamente todas as pessoas afetadas pelo vírus da SIDA e mesmo as organizações de saúde e os governos vão apelar ao contrário, ao uso do preservativo para tentar controlar a epidemia. E a Igreja fica muito mal vista neste caso. E aqui há um grande choque entre aquilo que é a posição social do todo, ou seja, do mundo exterior, e aquilo que é a posição da Igreja. E o lado ainda tradicional e retrógrado da Igreja, que muitas vezes é esse o rótulo que a Igreja recebe. Por outro lado, em 1996, o Papa escreve também uma carta apostólica, que é o Ordinatio Sacerdotalis, onde é escrito que as mulheres continuavam a estar proibidas de exercer o sacerdócio e oficiar na igreja. Este é um tema que certamente vai estar novamente em foco com a nova passagem de Saturno e Peixe. De que forma é que a mulher pode ou não pode estar dentro e oficiar e exercer os rituais da missa. Não se esqueçam, não se esqueçam que Saturno em Peixes acaba por ter que colocar limites e organizar algum tipo de caos. E estes temas são temas muito centrais. Ou seja, não é de admirar, não é de admirar que, mais uma vez, a questão do totalitarismo venha a ser novamente um tema central na Igreja Católica. Ou seja, quando eu falo totalitarismo é deixar de estar apenas acessível aos homens, o poder total dos homens na Igreja, para poderem representar determinados cargos. Portanto, não é de excluir que as mulheres possam ou não ficar com mais poder dentro das estruturas da Igreja. Portanto, o que é que nós conseguimos ver aqui? Conseguimos ver aqui que realmente nas últimas duas passagens de Saturno em Peixe houve aqui uma influência muito grande deste planeta na vida da Igreja Católica. Agora, eu fiquei a pensar também de que forma é que a Igreja Católica vai ou não vai sofrer algum abalo relativamente a esta passagem de Saturno agora em Peixe. E lembrando de uma coisa, que é o estado de saúde do nosso amigo Papa Chico. Porque o Papa Chico está bastante debilitado. Há quem fale, e há algumas informações que indicam que o nosso Papinha está a preparar-se para resignar, exatamente como fez o DJ Ratzinger. E, portanto, é possível que as coisas com o Papa Francisco venham-se a complicar um bocadinho e que possa ser a eleição do novo Papa, por exemplo, a trazer aqui novas dinâmicas na Igreja Católica. Eu vou partilhar com vocês o mapa do nosso amigo Papa Chico para tentar percebermos o que é que está a acontecer na vida dele. Então, este é o mapa dele. Deixa eu puxar isto aqui para cima. E o que é que nós conseguimos ver logo claramente? Que, a nível de trânsitos, ele vai ter aqui trânsitos bastante intensos e bastante complicados. Primeiro de tudo, ele está a atravessar um momento em que Neptuno está a fazer quadratura ao Sol. Quando Neptuno faz quadratura ao Sol, há aqui, obviamente, um momento de alguma ocultação, perda de vitalidade, há algo que termina, há algo que está a acabar, é como se fosse uma desmaterialização. O estado de saúde dele cada vez está mais
mais debilitado. Portanto, ele sente-se e aparece cada vez mais doente. Tem estado menos presente em cerimónias oficiais, o que é típico também do Neptuno. No fundo, a ocultá-lo, a colocá-lo numa espécie de nevoeiro, a não deixar que ele seja tão visível. Portanto, e com o Neptuno-Sol, a desmaterialização é algo muito natural. Eu não estou a dizer que ele vai já morrer, mas o processo de desmaterialização está a acontecer. Ao mesmo tempo, ele vai ter um trânsito bastante interessante no ano todo de 23 e no ano todo de 24, que coincide exatamente com a passagem de Saturno em Peixe, que é o Plutão a fazer quadratura ao meio do céu. E isto cheira-me claramente a um abdicar de poder. A pessoa ter que abdicar do poder que tem, uma reestruturação na forma como trabalha, na forma como está a exercer o seu cargo, na própria imagem social. Há aqui um momento de ruptura, há um momento de transformação. O que não me surpreendia de nada que ele dissesse: olha, chegou o tempo de acabar com aquilo que estou a fazer, que é o típico processo plutónico, dizer: chegou a hora e vou entregar o poder que tenho, vou mudar qualquer coisa. Ao mesmo tempo, também, ele vai ter outro trânsito bastante significativo, que é o próprio Plutão a fazer oposição a ele próprio. E isto aqui, e vem, é um Plutão de casa 1 que ele tem, e o Plutão está na casa 7, e portanto traz aqui uma enorme tensão e uma enorme carga de transformação e de morte. Portanto, toda, todo o momento que ele está a atravessar agora é um momento de fim de ciclo, claramente. É um momento de alguma coisa é deixada para trás. Portanto, olhando para os trânsitos dele, e ele tem mais trânsitos extremamente complicados. Por exemplo, tem a própria Lua, tem a própria Lua a fazer quadratura a Vênus, por progressão, tem a Lua a fazer quadratura ao ascendente, por progressão. Portanto, são temas que não trazem uma, uma mensagem de muita longevidade, ou pelo menos uma mensagem de grande saúde ao nosso Papa Chico. Portanto, não seria realmente surpreendente que a grande transformação da Igreja Católica nesta passagem acabe por ser ou um novo Papa que venha alterar o paradigma daquilo que têm sido os Papas precedentes, ou então o tema, e eu vou parar agora aqui o compartilhamento com vocês, ou então que os temas novamente da sexualidade, ou daquilo que está escondido na igreja, ou das coisas que não são visíveis, voltem novamente ao de cima. Em Portugal, em 2022, falou-se imenso de casos de sexualidade e de abuso na igreja. Curiosamente, agora, ninguém fala disso. Mas é um tema que pode novamente voltar a acontecer, certamente. Agora, vamos estar atentos. São anos bastante desafiantes para a Igreja, certamente. Vão ser 3 anos bastante desafiantes para a Igreja. Até porque, efetivamente, a perda de fiéis é uma evidência. Nos últimos censos do Brasil, por exemplo, o Brasil tem uma grande influência na Igreja Católica, há uma perda acentuada de fiéis da Igreja Católica para as igrejas evangélicas e protestantes. Portanto, e eu noto isso, há um definhar gradual da Igreja Católica. O que não é de estranhar, porque segundo a ciência esotérica e segundo o esoterismo, de 2 em 2 mil anos aparece sempre uma igreja ou uma figura que vem reestruturar aquilo que está em decadência. Se nós olharmos para trás, o cristianismo tem marcado efetivamente os últimos 2 mil anos, e o cristianismo acabou por ser a igreja da Era de Peixe. Acontecerá certamente o aparecimento de uma nova religião ou de algo novo agora na Era de Aquário. E naquilo que nós estamos a entrar agora, naquilo que se chama Era de Aquário. Agora, o que eu gostava muito que Saturno em Peixe fizesse era que pusesse um bocadinho de juízo na cabeça das pessoas, principalmente nesta espiritualidade pseudo-fake
merdum que existe por aqui e que tem cada vez populado mais nas redes sociais, em que as pessoas... Eu percebo que Saturno em Peixe e que as pessoas estejam muito perdidas, porque desde o iluminismo, desde que mataram Deus e desde que nos tiraram a ligação com Deus, nós deixámos de ter qualquer propósito para viver, porque obviamente o nosso propósito para viver é sempre olhar para cima, é olhar para Deus, é transcender-nos. E matando-nos a ligação com o divino, claro que ficámos completamente perdidos. E eu percebo que haja uma necessidade de voltar a isso. Agora, há coisas que são demais, né? Quer dizer, eu no outro dia vi um post no Instagram e eu escrevi isto, em que alguém dizia que se tu estás a ver borboletas, é um sintoma que estás muito evoluído espiritualmente e com uma conexão enorme. E eu fiquei a olhar para aquilo e a pensar assim, bem, só me apetece responder. Então, e se eu ouvir muitas moscas, estou na merda? É isso? Ou se eu ouvir muitas traças, vou ser morto e as traças vão me roer ou estão-me a abrir buracos? Pá, pessoas, começa a ser difícil. Começa a ser difícil aguentar a quantidade de maionese que está nas redes sociais e a quantidade de narcisismo. Eu percebo que as pessoas querem ser especiais e querem ter um propósito especial e querem sentir-se especiais, porque obviamente há um vazio muito grande. Agora, calma, é preciso ter calma, porque aí sim é pessoas que estão a ensinar coaching espiritual. Mas é para quê? É para veres mais anjos? É para veres mais. É para comeres mais hóstias? É para beberes mais vinho? É para teres mais sucesso a vender aqui a crucifixos? O- Ninguém ensina coaching espiritual. A espiritualidade não é um processo de coaching. Portanto, faz-me imensa confusão. Como faz-me imensa confusão pessoas a vender meditação como se fossem ter um jantar ali chiquérrimo no Guilty ou se fossem trabalhar no Elefante Branco. Nuas, quase. Quer dizer, ou o Saturno um Saturno põe aqui um bocadinho de fronteiras ao Neptuno em peixe, que está a alucinar as pessoas todas, ou então isto vai ser muito difícil. E depois, quando Saturno chegar efetivamente ao Neptuno, quando entrarem os dois em Carneiro lá para 2025, então aí o choque vai ser maior. Mas eu gostava muito, sinceramente, que Saturno pusesse aqui algum travão nisto tudo. Pronto. Eu sei que vai ser difícil, mas pronto. Os meus votos para a minha passagem de Saturno em Peixe é que as pessoas comam menos maionese e menos salada russa e se tornem um bocadinho mais conscientes de que estão a viajar muito pelos unicórnios e pelas fadas e que as coisas não são assim. Até porque a espiritualidade, e agora de uma forma muito rápida, a espiritualidade é o contrário daquilo que se está a vender. A espiritualidade é sacrifício, é pobreza, é castidade, é silêncio. Não é nada desse ruído que se fala. Não é ver coisas espetaculares, não é ter casas, não é ter dinheiro, não é ter sucesso, não é ter prosperidade, não é ter abundância. Muito pelo contrário, é renúncia a isso tudo. É renúncia aos sentidos, é renúncia ao mundo, é renúncia aos prazeres. Basta lerem todos os livros da antiguidade, porque são esses que está o sumo. Se forem ver os livros da antiguidade em que fala sobre espiritualidade, ou mesmo os mestres mais recentes, ou todos eles falam da mesma coisa. Não é preciso ir muito longe, não é preciso ler muito, é só ler 5, 6 livros e todos falam do mesmo. Portanto, a espiritualidade não é nada daquilo que se vende hoje em dia. Já agora também deixei a Maria Madalena em paz, está bem? Pode ser? Ok, agradecia. Aquela coitadinha não tem nada a ver com isto. Portanto, este é a parte de Saturno em Peixe e a influência que Saturno em Peixe vai ter na Igreja Católica. Agora, sobre a atualidade, o que é que nós estamos a viver agora? Vou dar-vos aqui um pequeno lamiré sobre aquilo que está a acontecer agora. Então, o que é que temos visto? Júpiter em Carneiro. Estão a ver a quantidade de manifestações que estão a acontecer? Pronto. É típico de Júpiter em Carneiro, porque Júpiter em Carneiro acelera a contestação, acelera a agressividade, aumenta as ações para que as pessoas saiam à rua e protestem. Carneiro protesta muito, porque Carneiro é um ativista puro. Portanto, é normal que, havendo o Júpiter, estando o Júpiter a navegar em Carneiro, haja uma necessidade enorme de criar agitação, guerra, confronto, palavras de luta e cenas assim. Ok? É muito normal. E reparem-se, já foram lançados os pré-avisos de greve até maio, exatamente na altura em que Júpiter basa para Touro, e a partir dali a coisa é diferente. Mas até maio isto vai ser bastante, bastante desafiante naquilo que são
as tensões pelos direitos das pessoas. Agora, a semana passada, o Marte deixou de estar retrógrado em Gêmeos, o que é uma excelente notícia, porque já estava assim desde outubro e parecia que estava a andar sempre de marcha atrás, tipo Toretto a fazer no Fast and Furious, a fazer grandes drifts em marcha atrás. Agora, é possível que nós comecemos a sentir que todos os processos que vinham e que estavam presos desde outubro começam a avançar muito mais e começam a acelerar, o que é bom para todos, né? Agora, foi muito interessante. O que é que não foi bom esta passagem e este processo do Marte estar retrógrado? Para quem é que não foi bom? Claramente para o governo. Se vocês virem, desde que o Marte está retrógrado, desde outubro até agora, a quantidade de escândalos que aconteceram no governo e que foram trazidos por notícias de jornais. Tipicamente um assunto de Marte em Gêmeos, ou seja, a comunicação a servir como bala, como ataque. E muitos disparos. Isto era como se o Marte de repente tivesse 10 pistolas e tivesse a disparar para todo lado. Pronto. Este processo foi muito complicado para o governo lidar e vai continuar a ser. Agora, esta questão da proliferação de notícias, estando o Marte a passar agora a direto, e estando já a direto, e atenção que ele ainda vai demorar um bocadinho até acelerar bastante, mas a partir de agora, o volume de informação ainda vai aumentar mais. Portanto, não se admirem que tudo aquilo que tem surgido ultimamente ainda vá aumentar mais de volume e que ainda acabemos por saber mais coisas. E ao mesmo tempo, o Marte, apesar de já fazer um sextil bastante largo ao Júpiter, eles estão os dois a comunicar muito bem. Portanto, tanto as reivindicações, como as notícias, como as palavras da ordem, como aquilo que tem vindo a lume, vão estar os dois muito bem ligados e muito conectados um com o outro. Mas eu acredito, efetivamente, que isto ainda vai acelerar um bocadinho mais, porque dia 18 de janeiro, portanto para a semana, o Mercúrio vai deixar de estar retrógrado. E quem rege aquele Marte em Gêmeos é este Mercúrio. Portanto, com a passagem do Mercúrio, também ele a direto, é normal que o volume de informação aumente, as palavras aumentem, o poder, que é Mercúrio em Capricórnio, Capricórnio lida sempre com poder, organizações, o Estado, tem a necessidade de vir se explicar, de vir falar, de vir reestruturar, de vir transmitir palavras que acabam por, de alguma forma, apaziguar ou reestruturar aquilo que são as funções do governo, ou as formas de comunicação do governo. Portanto, não é de estranhar que nas próximas semanas haja uma nova forma de abordar o tema ou sejam ditas determinadas coisas para reestruturar ou reorganizar o caos que está implantado. Agora, não se avizinham tempos fáceis. Eu prometo que irei fazer aqui um videozinho sobre o nosso amigo António Costa para tentar perceber quais são os trânsitos dele, o que é que ele está a passar neste momento e, portanto, será um dos próximos vídeos aqui do canal para tentarmos entender o que é que se está a passar na vidinha do nosso António, que, coitadinho, não está a ter nada fácil para quem tem maioria absoluta. Mas eu lembro-me de ter escrito em 2022 um texto onde dizia que a legislatura dele não ia ser nada fácil. E fiquei muito surpreendido com a maioria absoluta. Mas, no entanto, está-se a confirmar que realmente não está a ser nada fácil. Por isso, em breve, vou fazer aqui um videozinho sobre o António Costa para tentar perceber de que modo é que o António Costa pode ou não pode superar aqui este momento, ou o que é que a vida lhe está a pedir agora. Ok? Pronto, e acabamos por aqui. Agora podemos ir a ver a missinha, vamos calçar todas as pantufas e pôr-nos assim agradáveis e vamos ligar a TVI e vamos ver a missa. Ok? Desejo-vos um excelente domingo na paz do Senhor e que continuem bem, sem pecados, não se sujem, está bem? E continuem felizes e contentes. Até à próxima e um beijinho enorme e um abraço para todos.